Bem-vindos, ouvintes da Rádio Luz Radiônica. Eu sou a Sandra Coimbra e este é o Café com Literatura Especial de dezembro. Selecionei contos de Natal de grandes autores da nossa literatura. Ao final de cada conto, revelarei o autor e a obra escolhida. Aproveito para desejar a todos um Natal de paz, amor e harmonia. Que 2024 estejamos juntos para continuarmos nesta jornada de luz e conhecimento. Um grande beijo e até o próximo ano. Feliz Natal! Quase! Se não dobra a esquina, daria de cara com ele, logo Geraldo, seu companheiro de serviço. Não tinha nem graça, seria reconhecido na hora. Puxa, que sorte! Escapara por pouco. Agora estava intrigado. Que diabo fora Geraldo fazer ali no seu bairro? Não tinha a menor ideia. Mas noite de Natal é assim mesmo. A gente encontra as pessoas que menos espera. Isso servira de aviso. Todo cuidado era pouco, era preciso o máximo de atenção. Na ida, correra tudo bem. A única pessoa conhecida que ele encontrara fora a mulher do açougueiro. Ela tinha saído de repente da farmácia. Ele pensou em dar meia volta ou então atravessar para o outro lado, mas resolveu arriscar e pôr à prova o seu disfarce. Foi sensacional! A mulher nem suspeitou, olhou para ele como para um estranho e continuou tranquilamente o caminho. Sensacional! Mas também caprichara antes de sair. Ficara quase uma hora se preparando. Partir o cabelo do outro lado, deixar a meio crescida a barba, vestir uma capa de chantong que há anos não usava. À tarde chuviscara um pouco. Puseram os óculos verdes escuros, comprados de um camelô e que não chegara a usar nenhuma vez e ainda pegara a piteira do tempo em que fumava. Nem sua mãe, se o visse na rua, o reconheceria, ele pensou, contemplando no espelho aquela estranha figura. Mas não era bem assim. Tinha gente danada. A mulher do açougueiro nem de longe percebera, mas tinha gente que por um pequeno detalhe já descobria. E, em seu caso, havia um detalhe perigoso. Ele mancava um pouco da perna direita. Quando viu a mulher, temendo ser reconhecido por esse detalhe, apelou para uma solução que depois lhe pareceria genial. Como não podia ocultar o defeito, a menos que parasse, o que chamaria mais a atenção, resolveu acentuá-lo, mancando fortemente. E passou de liso, foi perfeito. Isso deu-lhe maior confiança. Mas não podia se descuidar, nem um só minuto. Ainda mais agora, na volta, quando trazia sob o braço o embrulho. Na ida, se, apesar de tudo, fosse reconhecido, podia inventar que estava se dirigindo a algum lugar. E quanto ao disfarce, as pessoas que o conheciam já o consideravam tão estranho que certamente não se admirariam de mais aquela esquisitice. Em último caso, poderia dar uma resposta qualquer. Como, por exemplo, assim como Cristo nascia aquela noite, ele decidira renascer como um outro homem, começando pela roupa. Uma bobagem qualquer desse tipo. Não seria problema. O problema maior era agora, com aquele embrulho, pois certamente perguntariam o que era, e aí ele poderia se enroscar. O melhor mesmo seria não encontrar ninguém, o que não era fácil, pois aquela zona estava cheia de conhecidos. O perigo não estava só na calçada, estava também na rua, nos carros que passavam. Dentro de um deles podia estar um conhecido. Esse perigo era maior na hora de atravessar a esquina, quando ele ficava esperando uma oportunidade. O trânsito estava muito movimentado, então se expunha inteiramente à vista dos outros. Mas os carros estacionados
eram menos perigosos. Às vezes pensava que não havia ninguém dentro e quando ia passando, pronto, lá estava um conhecido. E o pior é que ele tinha uma certa dificuldade em enxergar as pessoas dentro dos carros. X Nunes, Esconderijo, Brasa, Jucas, lá estavam, nos quarteirões acima, os luminosos coloridos, chamando com um ar frenético para as conversas e bebedeiras em ambientes alegres. Os carros, estacionados nos dois lados da rua, deixavam apenas uma faixa estreita por onde escorria devagar incessante um rio de faróis acesos. Passar ali seria um suicídio. Se bem que se sentia tentado, só para provar de novo e com maior risco seu disfarce. Mas claro que ele não faria isso. Seria cometer uma loucura. Em vez disso, tomar à esquerda aquela ruazinha estreita, que não era muito menos perigosa. Havia nela várias residências de conhecidos. E ali, para fugir só na meia volta, pois atravessar a rua não adiantaria nada, uma vez que ela era estreita. Em todo caso, risco por risco, aquele era muito menor. Primeiro, uma boa olhada, ninguém à vista. Em frente, pois, caminhar devagar, pronto para voltar atrás ao menor sinal de perigo. Nos portões, nenhuma pessoa. Um carro estacionado, não havia ninguém dentro. Agora a casa de Gildásio, no outro lado. Como calculara, muita gente lá. Marta, Celinha, Rogério, Souza estavam conversando e bebendo no alpendre. E Ritinha, se ela olhasse para ali, era bem capaz de reconhecê-lo. Ele estaria perdido. Retroceder ou continuar? Continuar. Andar rápido. Pronto, passara. Mas correr um perigo imenso. Ritinha reconhecia uma pessoa até a léguas de distância. Ela era terrível. Atravessar agora para evitar o próximo perigo. A casa do doutor Melquíades. Já devia estar todo mundo lá também, em plena comemoração. Não se enganara. A casa cheia, gente no jardim. Aquele no murinho era Vander. Estava sozinho e fumava, olhando para a rua. Perigo à vista. Mancar fortemente. Ir passando tranquilo. Ele está me olhando? Pronto, virar a esquina. Ufa! Respirou com alívio. Dera para suar. Ainda bem que esse quarteirão agora era tranquilo, mas nem pensara isso direito. Um grito veio de um carro parado. Ranulfo! Seu coração foi lá embaixo, mas ele não parou, foi andando. Não se chamava Ranulfo. A voz não tornou a chamar. Teria a pessoa acreditado ser engano? Ou estaria chamando algum outro Ranulfo no prédio em frente, ao qual o carro estava estacionado? Não sabia, nem queria saber. O fato é que escapara, e agora já estava quase chegando à outra esquina andando depressa. É o que continuaria a fazer nos 3 quarteirões que ainda restavam. Andaria depressa, não pararia para nada. Se alguém o chamasse, ele continuaria a andar, e se alguém o cumprimentasse, ele não responderia. O que podia acontecer é que alguém, reconhecendo-o, estranhasse sua pressa e quisesse ir atrás para saber o que havia, ou então aparecesse mais tarde em seu apartamento. Isso podia acontecer. Mas e os riscos que também corria andando devagar? Assim, pelo menos, chegaria mais depressa. A hora que atravessasse a porta de seu apartamento, a hora que entrasse, trancasse a porta-chave e colocasse o pega-ladrão. Depois de passar por todos aqueles perigos, aquele grito quase o matara de susto. Seria ele mesmo ou algum outro Ranulfo? Não conhecia nenhum ali na vizinhança. Mas claro que podia ser outro. Seu nome não era comum, mas também não era tão raro assim. Não reconhecer aquela voz? Se a tivesse reconhecido, seria fácil saber. Mas o pior mesmo fora ele quase dando de cara com Geraldo. Imagine, logo Geraldo. Que diabo gente estaria Geraldo fazendo por ali tão longe de onde morava? Estaria paquerando alguma mulher? Ou quem sabe teria ido ao seu apartamento procurá-lo? Enfim, lá estava seu prédio. Mais um quarteirão e ele estaria à porta. E então vinha o perigo maior de todos, o porteiro. Se o porteiro visse entrando,
tudo estaria perdido. Conseguira sair sem ser visto por ele. Agora, muito mais importante, a parte decisiva seria entrar sem ser visto por ele. Para isso, teria de esperar uma oportunidade. O porteiro ser chamado a algum apartamento ou então descer para abrir a garagem, pois já passara 10 horas. Ficou sob a marquise do armazém em frente ao prédio. Agora era esperar e torcer para que algum conhecido que saísse do prédio não o reconhecesse. Enquanto esperava, viu 2 homens que saíram, mas não houve perigo. Nenhum olhou para na sua direção. Um cabeludo que acabara de sair do elevador conversava com o porteiro. Era um inquilino novo e, se ele não se enganava, o sujeito tinha um Opala. Parece que acertara. O porteiro dera a volta ao balcão e os 2 desceram a escada que dava para a garagem. Era a hora mais que depressa, atravessou a rua, entrou no prédio e foi subindo a escada. Então diminuiu o passo. O elevador seria uma loucura, mas a escada também era bastante perigosa. Era preciso ir devagar, pronto para agir com rapidez. Enquanto subia, ia escutando barulho de conversas, risadas e músicas que vinham dos apartamentos, vários dos quais de gente que o conhecia. Seu maior medo era na hora que atingia um novo andar, mas dessa vez ele teve sorte, não deu com ninguém. E assim, bufando de cansaço e emocionalmente exausto, chegou ao 10º andar onde morava, para descobrir que exatamente agora, na última etapa de sua caminhada, o maior dos azares o esperava. A porta do apartamento vizinho, diante do qual tinha de passar para ir ao seu apartamento, estava aberta e havia gente na sala conversando. Encostou-se à parede, na mal iluminada curva da escada e quase chorou de raiva. Logo agora, logo no fim, o que faria? O que poderia fazer? Aquela porta não seria tão cedo fechada. Sentou-se desolado na escada, entregando os pontos. Agora, só mesmo um milagre. Então escutou o barulho forte de uma batida de carro lá fora na rua e percebeu, de repente, que o milagre desejado acontecera. Todo mundo devia ter corrido para a sacada. Devia ou não, ele resolveu arriscar. Pôs a piteira bem ostensiva, firmou os óculos, baixou a cabeça e foi. Ninguém na sala lhe acertara. Muito rápido, sem fazer ruído, girou a chave na porta, abriu-a, entrou no apartamento e fechou a porta. Tudo sem menor barulho. Colocou o pega-ladrão. Então pôs o embrulho sobre a mesa e foi para o quarto. Deixou-se cair na cama e nela afundou todo o peso em seu cansaço, suspirando profundamente. Assim ficou, sem se mover, com o apartamento todo no escuro durante uma meia hora. Então se levantou, caminhou até a copa e acendeu a luz. Foi ao banheiro urinar, deixou de dar a descarga para não fazer barulho. Evitara qualquer barulho até na hora de ligar ou desligar o interruptor de luz. Nada devia ser ouvido lá fora que indicasse sua presença em casa. Até andava de macio para que o morador do apartamento de baixo, seu conhecido, não o escutasse. Porta, ele não atenderia nenhum chamado. As persianas descidas, ninguém veria a luz da copa. Então, tranquilo e certo de que não seria perturbado por ninguém, e agora comodamente em seu pijama e de chinelos, ele sentou-se à mesa. Pegou o embrulho, que era um saco de papel, amarrado na ponta. Desamarrou calmamente, tirou de dentro 2 embrulhos menores. Abriu o primeiro, uma garrafa de vinho. Abriu o segundo, um pacote de azeitonas pretas curtidas no óleo. Alisou as mãos, satisfeito. Pegou no armário ao lado um cálice de vinho, um cálice de vidro e um paliteiro. Pôs o vinho até encher o cálice. Depois espetou uma azeitona. Mas antes de comê-la, ergueu o cálice no ar e disse: Feliz Natal! Esse conto é do escritor Luiz Vilela e está no livro Chuva e Outros Contos.